Vou fazer-lhes uma pergunta retórica, porque eu mesmo vou responder. E as minhas respostas são na forma de levantar questões queridas por uma grande maioria de cristãos. O título, ou melhor, a pergunta de título deste trabalho de hoje é útil o Antigo Testamento para o cristão? E a primeira surpresa que teremos é ouvir dizendo como não vai ser útil. Porque, naturalmente, para muitos é muito útil o Antigo Testamento pelo fato de que tem toda uma religião montada em cima dele. Mesmo que se digam cristãos, a maioria das instituições de igreja tomam o Antigo Testamento até com maior valor que o Novo Testamento. Mas as minhas respostas, questões, serão levantadas agora desta maneira. É útil, sim. O Antigo Testamento é útil para um cristão. Para provar minha moralidade. Muitos poderão estar pensando assim. Para provar minha moralidade. O Antigo Testamento está cheio de preceitos morais. E ele prova que eu sou justo, que eu ando nos caminhos de Deus, que eu busco a santificação, que eu sou bom, que eu sou generoso, que eu sou humilde. Tudo está no Antigo Testamento como preceitos que cumprir, e muitos poderão se gabar ou se elogiar porque já cumpriram esses preceitos, já puderam passar para outros assuntos, outros temas, outras virtudes que a sociedade demanda. Então, para provar minha moralidade, ele é útil, claro que sim. Também para silenciar minha consciência, porque naturalmente que o Antigo Testamento ele tem muita palavra forte que desperta nossa consciência e que faz-nos pensar se de fato estamos sendo povo de Deus ou somos pagãos. Então poderíamos dizer que o Antigo Testamento é útil por causa disto. Também podemos argumentar que o Antigo Testamento é bom porque ele condena ao outro nos pecados que eles pecam, mas eu não peco. Então, por isso é muito útil para todos nós. Também é útil porque, quanto ao dar e emprestar, temos o livro de Provérbios que é muito estrito nesse ponto. E em muitos outros. O Antigo Testamento todo nos mostra que as coisas têm que ser conseguidas pela luta, pelo sofrimento, pela perseguição de outro, pelo maltrato dos outros, pelo roubo. Enfim, tudo nos leva a ver no Antigo Testamento que o que o homem pode chegar a ter e ser vai ser eminentemente aquilo que ele se esforçou por ser e ter. Então, por isso que para muitos o Antigo Testamento é muito bom, muito apropriado. E, finalmente, para os jovens pode ser muito importante o Antigo Testamento porque, principalmente o livro de Eclesiastes, aparentemente dá permissão para fornicar. Quando fala que vai e desfruta da mulher da tua juventude. E em outras partes do livro também. Então, para muitos cristãos, o Antigo Testamento tem uma alta validade. Mas, será mesmo que estamos vendo o Antigo Testamento tal qual ele é e qual é a mensagem que ele traz? Será que estamos descobrindo de verdade a mensagem verdadeira
que todo o Antigo Testamento tem, e que Jesus fez questão de falar disso várias vezes, para que todos nós hoje pudéssemos usar o Antigo Testamento com cautela e com o discernimento que Ele próprio tem, o Senhor Jesus, e colocou para todos nós entender que por esse caminho estaríamos interpretando o Antigo Testamento corretamente, e se não, estaríamos fazendo as coisas muito erradas e gerando religiões novas. E é o que o cristianismo fez. Tomou o Antigo Testamento como preceitos e mandamentos perenes e levou muito a sério isso, ou melhor, levou a sério a letra e não o espírito da palavra, e não viu a mensagem central do Antigo Testamento para a nova época da graça, senão que viu somente a letra. E por isso que esse cristianismo virou uma religião mais. Lamentável, mas isso é o que tem acontecido. Para entendermos bem estas verdades e outras mais, vamos ler uma passagem da Bíblia do Novo Testamento, que no finalzinho eu vou dizer onde está. Eu vou ler 3 versículos de um só capítulo. E cada um desses versículos eu vou ir comentando um pouquinho. Logo, mais ao final, vou fazer uma exegese mais pontual. Por agora, vou comentar somente. O primeiro versículo diz, portanto, com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Corramos com perseverança na competição que nos é proposta. De fato, aqui nesta passagem, o versículo 1 do capítulo que eu já vou revelar para vocês de que livro, só no versículo 1 nós encontramos várias verdades que temos que ter em conta para saber usar o Antigo Testamento. Primeiro, quando diz portanto, tem uma carga de conteúdo que vamos ver mais à frente. Tremendamente bem colocada a palavra portanto, no lugar certo, com um conteúdo enorme de significância. Muito interessante. Com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, também tem outra carga de significados muito importante para a nossa vida cristã hoje. Deixemos de lado tudo o que nos atrapalha, é outra verdade muito profunda, com muito conteúdo a esmiuçar. E o pecado que nos envolve também é outra frase muito profunda e que tem muito a ver com nossa vida de sucesso em todas as áreas de nossa vida como cristãos. Corramos com perseverança também tem sua carga de conteúdo profundo e espiritual muito válido para nossos dias, na competição que nos é proposta. Aí terminamos o versículo 1. Vamos para o versículo 2. Com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição. Que frase tremenda, não? Com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição. Olhar para Jesus é um olhar de fé. E não tirar os olhos dele é um olhar de esperança para crescermos nessa fé. Enquanto que não olhar para Jesus vai nos levar a olhar para o Antigo Testamento de maneira incorreta. E isso vai gerar uma religião mais, como já falei. Em vista da alegria que o esperava, Jesus está indo numa carreira, a qual
nos convida a correr com Ele. E Ele tinha em vista uma alegria muito grande. E por isso suportou a cruz, não se importando com a infâmia. Em outras versões diz, não se importando com a vergonha que isso significava. Toda a vergonha que ele deveria passar, porque ele estava correndo atrás de uma alegria enorme, que também é para nós. Já vou revelar. E assentou-se à direita do trono de Deus. Ele acabou sua carreira nesse ponto. Versículo 3. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores. Devemos pensar nele, no sofrimento dele, a perseguição que fizeram dele, tudo quanto fizeram dele para humilhá-lo, para massacrá-lo, para impedir aparecer no cenário do mundo, perdido e confuso, que estava precisando de um libertador. E Deus tem o seu libertador. É o Messias. Ele já veio, se chama Jesus. E muitas vezes os cristãos não pensam nesse lado da situação, da história, da realidade. Não pensam. Pensam em que bom que Cristo morreu por mim, me perdoou os pecados, me salvou, me deu libertação, que bom, sou salvo, amém por isso. Mas não querem saber nem um ponto de tudo quanto Cristo teve que sofrer para chegar a essa conquista da salvação para todos nós. E aqui somos convidados a pensar nelas, nos sofrimentos do Messias. Para que não vos deixeis abater pelo desânimo. O desânimo, ele é forte. Ele, quando vem na nossa vida, ele vem para destruir mesmo. Vem para nos desviar a muitas coisas. Eu que trato muitas pessoas com problemas diversos de índole psicológica, posso afirmar a vocês que tem pessoas muito difíceis de ser ajudadas a sair da situação em que se encontram, porque elas se convenceram que não tem mais jeito com elas. É o que está dizendo o versículo aqui. Para que não sejais abatidos pelo desânimo. Muitas pessoas chegam ao desânimo num grau tal que decidem viver com o pecado, decidem viver com a brecha que dão para o inimigo, decidem carregar pesos desnecessários, decidem sofrer à toa, mas não sofrer no caminho de Cristo que nos leva à glória. Tudo porque se cansaram de soluções humanas próprias, que a própria pessoa talvez cria situações de soluções, caminhos de soluções, e isso tem muito, como também as alheias, soluções de outros, parecer de outros, receitas de outros, condenações de outros. E as pessoas ficam desanimadas e perdem a vontade de ser curadas e libertas dos seus vícios. E muitas de ser eternamente salvas. Acham que pecaram o pecado imperdoável equivocadamente porque a religião enganou com uma mentira, e a partir daí essas pessoas se desanimam e não sabem mais o que fazer. Agora vamos esmiuçar um pouquinho esta palavra tão maravilhosa que faz tanta falta para a nossa vida cristã. Gostaria que todos entendam que esta palavra está sendo dirigida principalmente aos que se dizem ser cristãos, sejam ou não. Aos que se dizem ser evangélicos, sejam ou não. Aos que, sendo católicos, creem que são de Deus, sejam ou não.
Não interessa. Eu estou falando para as pessoas que creem em Jesus Cristo. Mas se alguém me ouve e nunca creu em Jesus Cristo, eu gostaria que preste atenção até o final deste vídeo, porque vão ver que temos um Deus amoroso, grandemente amoroso, ilimitadamente amoroso e bondadoso. Ele não é como nós, é infinitamente superior. Portanto, estamos lidando com Ele, estamos falando dele. Estamos falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, estamos falando de pessoas que nos fazem muito bem para esta vida terrena e para a vida eterna. Então você não pode botar os ouvidos para outro lado. Deveria prestar atenção até o final, porque realmente esta palavra pode mudar sua vida em muito. Vamos então desde o princípio. A palavra portanto quer dizer também nós. Também nós. Por que também nós? Porque o capítulo que começa com essa palavra portanto está depois do capítulo 11 de Hebreus. E no capítulo 11 de Hebreus, do 32 ao 40, nós encontramos que o relato bíblico diz que são muitos mais, são incontáveis os judeus salvos que creram no Messias, que não estava presente na época deles. Mas eles creram num Messias vindouro, futuro, e foram salvos por essa fé num Cristo que ainda não tinha chegado. Nós hoje cremos num Cristo histórico, que já chegou e já passou na história da humanidade. Portanto, ambas as coisas são possíveis. Crer num Cristo que ainda não chegou e ser salvo por crer nele, ou crer num Cristo histórico que já passou, que não conhecemos, que não ouvimos, não andamos com ele, portanto, cremos em que realmente ele esteve na terra e, ao crer nele, somos salvos. Em ambos os casos, somos salvos sem nenhum mérito. Isto que é maravilhoso. Somos salvos sem nenhum mérito. E mais maravilhoso quando vemos que no capítulo 11 há uma lista enorme de pessoas salvas. Homens e mulheres de Deus que foram salvos. Muitos. Que vão se ver conosco e nós com eles na eternidade, porque eles creram no Messias Jesus, e um dia veio esse Messias e eles já não viviam mais na terra. Mas eles já partiram com o Senhor salvos porque eles creram no Messias verdadeiro. Mas no versículo 35 do mesmo capítulo 11, fala-se de mulheres que não aceitaram que ressuscitassem seus filhos, porque criam numa ressurreição superior. Numa ressurreição superior e diferenciada da ressurreição física comum que em qualquer época da história da humanidade existiu e pode existir. Naquela época também haviam ressurreições. Além do mais, temos que entender que tem pessoas sentenciadas à morte, que nós dizemos que são mortos políticos, são mortos religiosos, são ícones mortos, são figuras mortas, porque já há uma sentença sobre elas. E sobre este caso, muitas mulheres, sabendo que seus filhos iam ser matados, ou talvez já foram matados, ofereceram-lhes ressuscitar aos filhos, ou evitar que eles morressem. E elas disseram não. Eu creio numa superior ressurreição. Eu quero uma ressurreição superior para os meus filhos. Preferiram sofrer o sofrimento da vida terrena antes que sofrer os sofrimentos da vida eterna.
elas foram sábias. No Antigo Testamento, esse versículo nos fala de mulheres sábias, que souberam preservar seus filhos para a glória eterna. E elas mesmas não aceitaram glória humana passageira, de não chegar a ser famosas porque tiveram um filho poupado da morte ou ressuscitado, senão porque creram numa ressurreição futura duplamente gloriosa. Essa é a ressurreição que está para vir no futuro. Não interessa uma ressurreição física transitória para voltarmos a ser humanos por um tempo mais. Mas sim interessa aos que somos da fé participarmos da ressurreição futura, quando todos os mortos ressuscitarão e os que são de Cristo irão com Ele, com os que estejamos vivos naquela hora. Mas se já morremos, nós temos uma ressurreição dupla prometida na Bíblia, e isso vai se cumprir na nossa vida. E estas mulheres foram tão valentes, tão valorosas, tão cheias de autoridade sobre sua família, cheias de fé, cheias de esperança cristã, mesmo no Antigo Testamento, que elas guardaram seus filhos para a glória de Deus. Que maravilha, não? Não só entregaram seus filhos em vida, senão que também os entregaram na morte, para a glória de Deus. E elas vão ter a sua devida recompensa. Então, nesse cenário do capítulo 11, o capítulo 12, versículo 1, começa dizendo: portanto, com tamanha nuvem de testemunhas. Está dizendo, também nós, em relação ao capítulo 1, versículo 32 a 40 e versículo 35 em especial, temos uma grande nuvem de testemunhas que vai demandar de nós que nós realmente possamos chegar a esse patamar de fé que elas chegaram, de entregar tudo, até a morte dos nossos filhos e de nossas próprias vidas, ou seja, ao martírio por Cristo. Elas que morreram e estão esperando a gloriosa ressurreição de Cristo, no tribunal de Cristo, poderão estar para nos julgar. E naquele julgamento, não vale nós negar pecados, porque eu sou salvo, eu vim para o tribunal de Cristo e não para o juízo final, porque eu sou salvo, então eu tenho méritos, estou aqui porque sou salvo, e alguma coisa boa fiz, então não vai me tocar grandes punições, talvez nenhuma, e talvez chegamos diante do tribunal de Cristo com uma mentira nova, dizendo: não, esse pecado eu não fiz. Mas, que terrível, temos diante de nós uma grande nuvem de testemunhas que sabem como estamos vivendo hoje. Elas acompanham nosso viver. Como diz Jesus em outra parte dos evangelhos, que Deus não é Deus de mortos, senão de vivos. Por isso que Abraão vive para Deus e vive para nós. Por isso que Isaac vive para nós. Por isso que vive Jacó para nós. Por isso que todos os santos do Antigo Testamento vivem para nós. Nós temos comunhão com todos eles, porque estamos em Cristo e Cristo está em Deus, ao lado do trono de Deus. Portanto, há uma comunhão, uma fusão indescritível que já estamos vivendo hoje na nossa vida terrena. Estamos vivendo algo glorioso, maravilhoso, a comunhão com Deus e com todos os seus salvos do passado, porque a igreja é uma só. Portanto, quando nós temos comunhão de igreja genuinamente aqui na terra, então essa igreja
Olhando para trás, tem milhares de mortos que estão vivos, mas são membros dessa única igreja. E olhando para o futuro, tem muitos que ainda não foram salvos, mas são membros dessa igreja. A igreja é gloriosa, porque o corpo de Cristo é a esposa do Cordeiro. Que maravilha! Então, por isso é que temos que ter temor de Deus em todos os lados e todos os momentos da nossa vida, porque temos uma grande testemunha, uma grande nuvem de testemunha que está para nos observar e nos alentar e nos animar e nos motivar a seguir a carreira, e também vai ser parte do juízo contra nós. Porque se elas, no Antigo Testamento, debaixo da lei, que tudo era regra, sem vida, puderam valer-se da fé e vencer todos os obstáculos e ser salvas pela graça de Deus, elas têm direito a nos questionar por que nós não vencemos em tudo o que foi-nos provido por Deus para ser obstáculos para nosso crescimento espiritual. Logo chegamos ao versículo 2, quando nos fala de pesos desnecessários. Pesos que estorvam. Os pesos sempre estorvaram. Os pesos sempre são desnecessários. Quando se trata de mobilidade, quando temos que andar, viajar, o que for, trabalhando, você não pode estar numa marcenaria ao lado do banco de marceneiro trabalhando com todas as ferramentas na mão. É peso desnecessário. Você tem que soltar, o médico também faz o mesmo, o dentista também faz a mesma coisa. Solta as ferramentas que tem para pegar a outra, uma por vez. Por quê? Porque tem pesos desnecessários na vida de qualquer pessoa. E quando a palavra fala de pesos desnecessários que nos estorvam, está falando de antepassados. Os antepassados são pesos desnecessários. Nós não precisamos carregar nossos pais, muito menos nossos avós, às nossas custas. Não precisamos, não devemos. Por mais bons que tivessem sido, por mais bons os conselhos deles, por muito boa gente que tivessem sido, nós não podemos carregar conosco. Nós devemos deixar de lado nossos pais e nossos avós, principalmente os que já partiram. E se estão em vida, também tomar como com uma pinça de cirurgião qualquer palavra deles. Por quê? Porque eles viveram outro tempo. Eles vivem outro tempo. Eles têm outra experiência. Eles podem nos ensinar muitas coisas, mas não devem nos impor. Mas tem muitas pessoas hoje em dia que não somente se deixam impor pelos pais e pelos avós coisas que não funcionam para a vida espiritual delas, senão que fazem questão de registrar e guardar pontualmente aquelas palavras dos pais, dos avós, para cumpri-las à risca, pensando que se não cumprirem aquelas palavras do papai ou da mamãe, vão ir para o inferno. Então isso é um extremismo no guardar o passado. É um extremismo. É exatamente o que a palavra está dizendo aqui. Pesos desnecessários. Desnecessários. Não precisávamos levar isso. Não precisamos levar pesos de nossos antepassados. O que é bom, nós podemos fazer melhor hoje. Mas não ficar presos a eles, com medo do inferno, com medo de mudar de religião, com medo de perder a Cristo, de perder o marido, a esposa, os filhos. Não.
A responsabilidade é nossa hoje. Os que estamos vivos somos os responsáveis por nossa vida e pela vida de nossos filhos e até também dos nossos netos, por que não? Mas, de qualquer maneira, temos que estar vigiando para não carregar pesos desnecessários, porque seria uma catástrofe espiritual na nossa vida. Seria um atropelamento das bênçãos e de tudo que Deus quer nos dar. Um empecilho colossal na nossa vida. Quando nós olhamos para trás e dizemos, não, eu nasci católico, vou morrer católico. Eu nasci na Assembleia de Deus, vou morrer na Assembleia de Deus. Pronto, você está se amarrando a algo imperfeito. Em vez de dizer, graças a Deus que eu fui um bom católico, ou minha mãe foi uma boa católica, meu pai foi um bom católico, me mostraram um bom exemplo, mas hoje eu quero ser melhor, eu vou pesquisar e descobrir algo melhor. E sabe com que você vai se topar? Com Cristo, que é tudo, é o melhor dos melhores. Então, isso é importante na vida de todos, não ficar presos com pesos desnecessários enquanto ao passado e aos antepassados. Também, muita gente carrega tradições. A tradição manda que eles façam de um jeito e não mudam porque essa é a tradição do seu povo, da sua cidade, da sua nação, da sua cultura, da sua etnia. Então, isso tem que ser levado a sério por todas as gerações. Por que não mudar? Por que não mudar para melhor? Por que não buscarmos uma mistura, miscigenação de culturas para melhorar todas as nossas vivências e nossas ofertas? Por que ficar presos a uma coisa que não resolve nada e não aumenta nossa espiritualidade, não nos aproxima de Deus de maneira alguma? Muitas tradições são diabólicas. Outras tradições não são diabólicas, são apenas humanas, mas não servem para nada. Ou servem para certas pessoas, para certos lugares, para certas épocas, mas não para nós agora. Então, a palavra está dizendo, deixem de lado os pesos desnecessários. Em terceiro lugar, outro tipo de pesos desnecessários são as relíquias. Quantas pessoas enchem a sala de relíquias? Os móveis estão cheios de relíquia do pai, da mãe, do avô, da tia, dos ascendentes, dos que viveram antes e que são parte da família, do parentesco. E guardam relíquias por todos lados. E são capazes, em muitos casos, até eu ouvi isso, de até chorar em cima das coisas, dizendo, isto era da minha avózinha. Isso são pesos desnecessários que atrapalham, que estorvam, impedem nosso crescimento espiritual, impedem nós seguir uma carreira fiel diante de Deus e para a glória de Deus. A herança é outro tipo de pesos desnecessários. Não temos por que carregar toda a vida um pleito de heranças, ou uma herança já feita, já distribuída, e ainda vou estar lembrando, e vou estar falando disso com dor. É um peso desnecessário. Isso não me leva a nada mais que a ruína psicológica e espiritual. As denominações também, muita gente, eu já mencionei de passagem no outro ponto, mas muita gente pensa que se troca de denominação, vai para o inferno. Mas trocar de denominação é a mesma coisa. O bom seria trocar denominação pela igreja. Aí seria maravilhoso para a sua vida. E também temos aqueles acumuladores compulsivos, segundo a psicologia. Acumuladores compulsivos. Eles guardam uma coisa, guardam duas, guardam três, guardam quatro, guardam cinco, e vão amontoando na casa objetos todos iguais ou para o mesmo ofício, para o mesmo serviço, vão acumulando e acumulando, e de repente, quando eles saem, eles levam
de viagem em 2, 3, 4 malas, tudo o que eles mais estimam, de medo que entrem ladrões na sua casa enquanto eles não estão em casa. Então eles levam de medo a ser roubadas as suas coisas e levam com eles. E sabem como terminam? Levando toda a casa pelas ruas, como um indigente, levando de tudo um pouco, de medo a que roubem dele suas relíquias. Isso se chama em psicologia acumuladores compulsivos. É triste, mas é grave a situação quando as pessoas fazem isso. Fotos também. Quantos guardam fotos? Claro, guardar fotos para as gerações futuras ter um conhecimento de quem foi fulano ou sultano, está certo. Mas tem gente acumuladora compulsiva, que amontou um monte de fotos e constantemente está olhando e chorando em cima delas. E vem visita e não tem outro papo edificante senão dizer: eu vou te mostrar minhas fotos. Por quê? Porque vive o passado, vive levando pesos desnecessários. Logo, o texto também fala de pecados que enredam. Os pecados enredam, sim. Os pecados, a gente pode pecar em oculto e ninguém viu, e ninguém sabe. A gente pode cruzar os braços e dizer: graças a Deus que fiz o que eu queria e ninguém viu. Desfrutei do que eu queria e ninguém viu. Mas sabe o que? O pecado sempre enreda. Primeiro a mim. Ele me enreda a mim. Ele me complica a mim. Vou dar um exemplo. Quando algumas vezes, na época que eu fui empresário, me citaram pela polícia ao juizado para comparecer por reclamações de pessoas às quais eu estava fabricando móveis e outras coisas, eu sempre venci. E sempre saí mais que gabado e elogiado pelos próprios policiais e os juízes. Até juízes me chamaram para ajudar a dirimir algumas questões difíceis de outras pessoas. Por quê? Porque eu não guardava pecado. Se eu guardasse pecado, eu não teria essa autoridade. Mas eu tinha essa autoridade de vencer toda classe de inimigo porque eu estava sem pecado. Também as pessoas não só que se enredam a si mesmas, enredam a outros diretos, os próximos, os que são a família, ficam complicados com o nosso pecado. Por exemplo, uma mulher que o marido adultera ou vice-versa, há um problema imediato, que surge um conflito imediato, uma desgraça familiar radical de imediato. Começa a ver por quê? Porque o pecado sempre enreda a outros também. Mas também o pecado enreda a muitos outros indiretos, que nem sabem, nem viram, não tiveram nem um mínimo conhecimento do caso, mas sofrem na produção nossa, sofrem no nosso diálogo, sofrem nos nossos relacionamentos, nos problemas futuros com o vizinho, com a sociedade, com o governo. E ninguém sabe por que por que esta pessoa é tão violenta, tão gritona, tão rebelde, tão astuta, tão malvada. E é que ele carrega pecados que a sociedade não sabe, mas Deus sabe. Por que ele está vivendo essa situação de intolerância dos outros? Porque ele pecou. Ele está descontando nos outros. E finalmente o pecado enreda para toda a vida. Isso é o mais triste, quando o pecado enreda uma pessoa de tal maneira que não tem mais volta. Ela vai falecer com o pecado. E se em último instante ainda se arrepender e pedir perdão a Deus, valeria, mas nem sempre. Por quê? Porque tem pecados que Deus perdoa confessando diretamente a Ele, mas tem pecados que Ele só perdoa depois de nós
consertar com aquele a quem ofendimos. Então, nem sempre a pessoa vai partir sem pecado. E quando parte em paz, é porque pode resolver tudo em vida. E isso é o ideal. Devemos deixar de lado os pecados e os pesos desnecessários para que possamos correr a carreira. E o texto diz, corramos com perseverança. Não vale correr um tempo, um trecho, numa tribulação, num sofrimento, numa situação, eu corro, eu venço e vou muito bem, graças a Deus, mas de repente, noutra tribulação, noutro tipo de perseguição, isso não aceito. Até aqui eu cheguei, eu não aceito. Pronto, eu não estou correndo com perseverança. Eu tenho que correr com perseverança. Ou seja, permanecer correndo a carreira para chegar ao trono de Deus, como chegou Cristo, mas olhando a Cristo. Não tem outro modelo. Então, agora nos perguntamos, que carreira é essa que temos que correr em uma maneira tão restrita e que não podemos olhar para outro lado? Porque olhamos para outro lado não serve. Olhar para o pai, para a mãe, para o avô, olhar para um santinho e dizer, no nome deste eu vou vencer. Não, olhar para Cristo resolve. Outro olhar não resolve. A carreira que temos que correr é fixar os olhos em Jesus. Está no texto que eu li. Fixar os olhos em Jesus. E que é Jesus? Além de nosso Salvador. Além de nosso Senhor. Enquanto a correr a carreira, Ele é autor e consumador da fé. Outra versão diz que Ele é autor e aperfeiçoador da fé. Esse é o Jesus que nós temos que olhar. Nós temos que olhar Ele como Ele transitou todos os sofrimentos para chegar até a cruz. Não tem trono sem cruz. Temos que chegar primeiro à cruz. E depois tem trono. É o que Jesus viu. E porque Ele sabia que o trono vem depois, Ele correu a carreira com alegria. E sendo Ele o autor e consumador da nossa fé, nós não corremos uma carreira por minha fé, por minha capacidade, ou por minhas convicções, ou por minha bondade. Nada disso. A carreira que se nos apresenta na Bíblia para nós corrermos é a carreira que correu Cristo. E agora temos que competir nessa carreira, não com Cristo, porque Ele já chegou ao trono, já venceu. Temos que competir com nossos irmãos. Alguém não quer correr? Não por isso vamos parar de correr, vamos correr nós. Cada um de nós vai correr. Essa é a nossa competição. Não podemos olhar para o irmão que fica na metade do caminho ou não quer sair, ficarmos olhando para ele lá atrás, senão que temos que continuar com os olhos fixos em Cristo e avançar essa carreira até a cruz. Ah, mas minha fé não aguenta mais. Parece que eu vou perder a fé. Não será que esse é o Cristo verdadeiro? Já começa a vir pensamento de apostasia. A Bíblia diz que Ele é autor e aperfeiçoador da fé. Portanto, esse que te deu a fé para sair correndo a carreira de Cristo, vai aperfeiçoar tua fé até o final, até que você vença. Você vença mesmo. E Jesus venceu pela alegria colocada diante dele, que era o trono. Ele venceu. E ele não se importou de passar vergonha. Para o mundo era uma vergonha ele ser pendurado quase nu, ali, no meio de pecadores. Para a sociedade era muita vergonha. Ele não se importou. Ele sabia que depois disso vem o trono de Deus. Então ele sentou-se à destra com o Pai. E o último parágrafo destes 3 versículos diz assim: considerem ao homem da cruz, para não vos cansar e que vossas almas desmaiem.
Considerem o homem da cruz. Olhem para os seus sofrimentos. Analisem seu sofrimento. Pensem nos seus sofrimentos. Não para chorar por ele. Como Jesus mesmo disse na cruz, mulheres, não chorem por mim, chorem por vocês e por seus filhos. Quando você olha e fixa os seus olhos em Cristo o vencedor, também tem que olhar no Cristo sofredor. E tem que estar atento a como ele sofreu e passou todos os sofrimentos. Ele é um modelo para nós sabermos como passar nossos sofrimentos e nossas tribulações. Um modelo de como passar não tenho eu, não tenho pastor, não tenho um psicólogo, não tem ninguém, tem Cristo. Ele é quem tem um modelo. Eu tenho que olhar não só para ele que chegou vencendo e obteve a coroa, senão que tenho que olhar para ele quando ele sofria. E como ele sofria, e como ele reagiu a cada sofrimento. É necessário que eu olhe ponto por ponto para eu também ser um vencedor. E como é que muitos chegam a desmaiar na fé e dizem, pronto, não aguento mais. Eu fui fiel até aqui, mas um pecadinho não vai me fazer diferença. Uma noite de adultério, ninguém sabe, não vai mudar minha vida. Eu poderei continuar pregando, tranquilo, porque todo mundo me conhece como uma pessoa ungida, uma pessoa cheia de fé, cheia de poder, cheia de santidade. Isso não vai diminuir nada. Enfim, vem muitas ofertas, mas se nós estamos fitando os nossos olhos em Cristo, que é o autor e consumador da fé, nós nunca vamos desmaiar. Mas se desmaiamos, podemos desmaiar pecando, podemos desmaiar apostatando e podemos desmaiar também até abandonando o caminho à cruz. E isso será muito triste, muito triste. Talvez uma pessoa salva que abandonou o caminho da cruz, ela tenha que sofrer muito antes de falecer, muito mesmo, para que naquela aparente inconsciência, que seria algo assim como o sono REM, é uma aparente inconsciência, que parece que o cérebro não funciona, os olhos estão fechados, talvez haja coma na pessoa. Para o mundo, está quase no final da sua vida, mas talvez é o momento que Deus, último momento e última oportunidade que Deus está dando, enquanto tenhamos que esperar que essa pessoa faleça, para que se reconciliem com Deus, porque aceitaram a salvação de graça, mas não quiseram a cruz, não quiseram o reino, reinar com Cristo para vencer juntamente com Cristo aos inimigos de Deus, por cômodos, por gostarem muito de viver um cristianismo entre quatro paredes, uma fé cristã de prosperidade. Talvez sejam os que mais sofram a hora da morte. Mas se assim não fosse, de qualquer maneira, no futuro, essas pessoas terão uma punição extra, porque tiveram a coragem de aceitar a salvação de graça, mas foram covardes em sacrificar tudo por causa do reino de Deus. E isso é muito triste, que salvos menosprezem o reino, quando que é como a coroa para a nossa vida de sofrimento na terra. Se você sofreu até aqui e não peleja pelo trono de Deus, pelo reino de Cristo, então você está sendo desleixado, um descuidado, com todo respeito, um bobo. Por quê? Porque Deus está lhe dando oportunidade de vencer
tudo o que você sofreu para reinar com Ele no futuro. Assim que não é questão de nem de pecar, nem de apostatar, nem de abandonar, porque não nos alcança a fé. Porque quem começou conosco, dando-nos fé nesta carreira, vai nos sustentar com abundante fé até o final. Então, chegaremos ao final, vencendo, e teremos o reino de Cristo, onde se nos premiará por nossa permanência na carreira de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e abençoe a cada um a quem chegue esta mensagem. Amém.